Esse orçamento. Muito obrigado. A palavra o deputado Domingos Sávio. Não, eu estou entendendo que lista é essa. Senhor presidente, colegas parlamentares, eu quero, mais uma vez, recapitular o empenho que nós do PSDB, a nossa bancada na Comissão Mista de Orçamento e também no plenário do Congresso, tivemos desde o primeiro momento com uma questão que é de Estado, com algo que não pode ser confundido com as nossas posições de natureza partidária, ainda que tenhamos profundas discordâncias com o governo, o PSDB, em momento algum, travou ou dificultou o trâmite da peça orçamentária. Nós temos consciência que no Estado democrático de direito existem alguns instrumentos que são imprescindíveis para que você atenda o interesse público. Uma das coisas essenciais da organização do Estado democrático de direito é o orçamento de um país. O orçamento que não é do governo, é do povo brasileiro. Qual que é a origem do orçamento? São os impostos que o povo brasileiro paga. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é do povo brasileiro, é do cidadão brasileiro. O orçamento é um instrumento em que o Congresso Nacional define com clareza qual a destinação do dinheiro que é do povo brasileiro. E o Poder Executivo deve colocar em prática. Neste propósito, o PSDB sempre tratou com extrema responsabilidade essa matéria. E hoje mesmo nós tivemos aqui o testemunho do relator da peça orçamentária, senador Romero Jucá, que aqui está, de que, de fato, a oposição, não só o PSDB, mas a oposição, tratou com responsabilidade, procurou contribuir com as suas críticas, com as suas sugestões. E o que ocorreu? Ocorreu que no final do ano de 2014, o governo que aí está, que é uma mistura de incompetência e antro de corrupção, não quis aprovar o orçamento. Esta é a pura verdade. O governo se recusava, e o governo, tendo a presidência da Comissão Mista de Orçamento, sequer a convocar reuniões da comissão para apreciar a peça orçamentária. Depois, quando as convocava, eu estava lá, Isalci estava lá, Bruno estava lá, outros colegas da bancada do PSDB e do Democratas e do PPS estávamos lá. E, para surpresa geral, a base do governo parece que era orientada a não ir. E nós não tivemos como. E aí eu faço também aqui o meu registro de respeito ao relator Romero Jucá, que ele também estava lá e se empenhou para que nós pudéssemos ter o orçamento. Mas era impossível aprovar, porque o governo não queria aprovar. E sabe por que o governo não queria? É cruel, é terrível, mas é a verdade. O governo não queria, porque o governo queria estar como esteve em janeiro e fevereiro, diante de prefeitos que vivem situações de desespero, diante de governadores, diante de reitores das universidades, diante de dirigentes de instituições públicas como hospitais, diante da segurança pública, deputado Edson, dizendo: o cofre está cada dia inchando mais de dinheiro, porque o povo está pagando imposto. Mas eu não sei onde que está a chave. Ainda teve deputado do PT que veio aqui hoje dizer que não tinha orçamento porque o Congresso não quis aprovar, deputado Ivan Valente. E o PSOL também não faltou a estar questionando e cobrando que se aprovasse o orçamento da maneira decente, correta que nós queremos. Primeiro, esse registro. Nós trabalhamos com responsabilidade para ter uma peça orçamentária. Infelizmente, o governo que aí está não queria orçamento, porque não quer assumir as suas responsabilidades com o Brasil. Ele é muito bom para arrecadar, já está aí querendo aumentar imposto. E tem lá a sua maneira de gastar o dinheiro público, com as falcatruas da Petrobras, fazendo um propinoduto, ligando o dinheiro do roubo da Petrobras ao caixa do PT. Está aí o senhor Vacari com a acusação, e agora o Zé Dirceu, que também já se descobriu só da sua hipotética empresa de consultoria, recebeu das empresas
da roubalheira da Petrobras, 27 milhões só delas. Portanto, é um esquema de uma quadrilha roubando dinheiro público e na hora de aplicar o orçamento fica o reitor da universidade desesperado e ainda tentam passar a ideia de que a oposição estava obstruindo. Não, nós estamos aqui para votar. Senhor presidente, muito obrigado. Estamos aqui para votar o orçamento, registrar que levei ao relator as minhas preocupações em ampliar ou pelo menos manter os recursos da bancada mineira para a Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal de São João, o FMG, a Universidade do Triângulo, para os institutos federais, para a nossa Unimontes e para a UENG, para recursos nas áreas dos hospitais. Levamos as reivindicações, não faltamos com o nosso dever. Para a área da segurança pública, que é uma calamidade, levamos as reivindicações para que as nossas emendas de bancada não fossem reduzidas como estavam sendo, de uma forma generalizada, porque não é cortando os investimentos sociais que vai se resolver o problema desse país, é cortando a roubalheira, a corrupção. Por isso, senhor presidente, nós estamos absolutamente convictos que devemos aprovar o orçamento, mas estamos absolutamente convictos que não pode ser dessa forma. E é por isso que eu vou pedir só mais um minuto para registrar, num gesto de respeito ao país, num gesto de respeito também ao esforço do relator, senador Romero Jucá, nós não vamos obstruir. Nós não vamos deixar que queiram colocar na nossa conta que o PSDB ou que a oposição não permitiu ao país que tivesse orçamento. Mas nós queremos registrar aqui que esta forma de se aprovar um orçamento é inconstitucional, fere o regimento dessa casa, não aceitamos que ela estabeleça-se como uma prática comum, não vamos admitir isso, porque nós não poderíamos aprovar hoje um adendo que não foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que não foi publicado previamente. O senador Romero Jucá não teve outra alternativa. Está diante de um governo que mandou um orçamento e demitiu o ministro Mantega porque era um ministro incompetente. E colocou um outro ministro que também não encontra respaldo adequado para as mudanças necessárias. Portanto, fica o protesto do PSDB contra esse desgoverno. Vamos aprovar o orçamento e vamos reprovar o governo. Senhor presidente, é questão de ordem, senhor presidente. Há requerimento sobre a mesa, senhor presidente. Sobre a mesa.